força sutil que percorre o corpo e a alma. É a energia vital e universal que a todos nos acalma. Flui silenciosamente e serena através de tudo que é vivo. Nos conecta com o divino, nos tornando mais cativos. De mãos em mãos, de ser em ser, essa luz nos guia e cura. O Reiki é a energia da vida, que traz paz e esperança pura. Olá, minha querida iluminada, minha querida reikiana ou você simpatizante. Seja muito bem-vinda a esse bate-papo que pode marcar o início de uma nova fase na sua caminhada com o Reiki. Talvez você esteja aqui porque sente que se afastou da prática, ou sente que o Reiki já não flui como antes. Talvez você nunca tenha praticado, mas sente que essa energia te chama e mesmo assim não sabe por onde começar. E eu entendo e quero te dizer, você ainda é reikiana. Ou você pode vir a ser reikiana, mesmo que ache que não consegue, mesmo que ache que esqueceu tudo. Meu nome é Madalena Alves, sou terapeuta holística e mestre em Reiki. Sou apaixonada pelo caminho da energia, da espiritualidade aplicada à vida real e principalmente por ajudar pessoas a se reconectarem com elas mesmas, verdadeiramente como são. Eu criei o método Reconecta Reiki porque eu mesma vivi o afastamento, a dúvida, o cansaço, a culpa e a vontade de desistir. E se você está se sentindo assim ou com algo parecido, saiba, você não está sozinha. E eu escuto quase todos os dias mensagens como: Madá, eu não sinto mais a energia como antes. Madá, eu me afastei. E agora? Tenho vergonha de voltar. Madá, a rotina me consome. Não tenho tempo nem para mim. Fiz o curso, Madá, mas parece que não aprendi nada. E vocês sabem o que é mais curioso? Muitas dessas pessoas foram iniciadas, têm certificados, mas continuam sentindo falta de algo. E eu entendo cada uma dessas pessoas, cada uma dessas dores, porque elas também foram minhas. Quando eu parei de atender com reiki, eu me sentia repetitiva. Os tratamentos pareciam sempre iguais. Rituais longos, sensação de que eu estava fazendo por obrigação e não por uma conexão divina, com um propósito que eu tinha de curar, de ser, aliás, um instrumento de cura e de me autocurar. Eu comecei a acreditar que talvez o reiki não fosse para mim, mas o chamado. Aquele chamado que me acompanhava há anos. Aquele desejo de transformar vidas através da cura energética e da minha própria cura nunca, nunca se calou. Foi então que eu decidi fazer diferente. Estudei profundamente. Fui atrás de obras raras, artigos, congressos, trocas com mestres nacionais e até internacionais. Eu me aprofundei de verdade. E aí, eu descobri que o reiki pode ser leve, pode ser intuitivo, pode ser personalizado, profundo e real. E quando eu digo personalizado, eu estou me referindo àqueles comentários, e até comigo, como aconteceu, de que o reiki era aquela coisa engessada. Todo e qualquer tratamento era a mesma coisa. Aquelas 14 posições, frente, costa, demorava uma vida, reloginho batendo 3 minutos, cada posição. Não, gente, não precisava ser assim. Por isso
que nasceu o Reconecta Reiki, porque assim como eu pensei em desistir, muitos de vocês desistiram, não é mesmo? Por esse e por outros motivos. Criei o método Reconecta Reiki, então, que é um método que une teoria sólida, técnicas, práticas, protocolos de atendimento personalizados e reconexão espiritual. Esse método virou minha missão. Hoje, resgatar reikianas e trazer simpatizantes de volta à prática é mais do que um trabalho, é um chamado de alma, é um chamado da minha alma. E você pode estar até se perguntando agora, mas Madá, e se eu não tiver tempo? Eu entendo. Por isso, o Reconecta Reiki foi criado com micropráticas que cabem na vida real. Você não precisa de 1 hora por dia ou até mais. Você precisa de intenção, de constância e minutos de presença. Pode me falar ainda, e se eu não tiver dinheiro agora para o Reconecta? Eu também pensei nisso. Por isso, o Reconecta Reiki é um curso acessível, com conteúdo de valor real, entregue com excelência, muito mais do que o preço que você vai investir. Podem me perguntar ainda, eu já fiz outros cursos e não funcionou. O Reconecta Reiki não é vago nem raso, como eu já escutei. Aqui você vai encontrar fundamentos sólidos, revisitados com clareza, técnicas práticas que você pode aplicar com total segurança, protocolos reais, inclusive para atendimentos personalizados. E o mais importante, acolhimento e reconexão com a sua própria energia. Veja, gente, alguns depoimentos de pessoas que já experimentaram o Reconecta Reiki. Dê uma olhadinha. Olá, meu nome é Letícia, eu sou reikiana há alguns anos e posso dizer que o reiki sempre foi como um chamado para mim. Existia algo em que me tocava nessa energia que eu não sabia explicar. E apesar dessa certeza, houve um tempo em que existiu uma inquietude muito grande dentro de mim, porque tentando equilibrar a minha vida pessoal com a correria do dia a dia, eu fui deixando o reiki um pouco de lado. E quando eu me vi, eu percebi que eu estava repetindo técnicas, eu tratava os casos todos como iguais, os meus atendimentos demoravam mais e acabava não gerando o resultado que eu esperava, né? E nem que os meus pacientes esperavam. E isso começou a me frustrar profundamente. E foi nesse momento frustrada que eu encontrei a Madalena. Ela falava com tanta clareza, com tanta força. Ela falava sobre a aplicação do reiki de uma maneira com propósito, com consciência. E isso me tocou profundamente de uma maneira em que eu sentia que ela me entendia, que ela entendia o que eu estava vivendo naquele momento. E desde então, eu não pensei duas vezes, entrei em contato com ela, me senti acolhida com a metodologia dela, e isso me trouxe mais leveza, mais clareza, e eu me sinto reconectada outra vez, capaz de transmitir isso a outras pessoas. E hoje eu aplico o Reiki com uma metodologia mais estruturada, com mais clareza, com mais direcionamento, com uma intenção mais verdadeira. E o mais lindo de tudo é que os meus resultados melhoraram e os meus clientes multiplicaram. E isso é lindo de se acompanhar e de se viver. Hoje eu sinto que eu estou alinhando o propósito, a ciência e a espiritualidade. E tudo isso só foi possível depois que eu me reconectei com o Reiki pelo método da Madalena. E definitivamente ela me reconectou com a minha missão e por isso eu sou imensamente grata.
Eu queria muito voltar a praticar o reiki, mas eu me sentia bem insegura e até me sentia um pouco abandonada pela energia do reiki, porque eu não sentia mais como eu sentia antes. Em algum momento lá atrás, quando eu praticava, eu sentia a mão formigar, eu sentia a palma das mãos bem quentes e não estava mais me sentindo segura para praticar, pelo tempo que eu fui deixando, fui abandonando, a rotina foi acontecendo e eu fui deixando de praticar. E foi aí que eu reencontrei a Madalena. E a Madá, ela me mostrou uma metodologia totalmente diferenciada, que foi incrível para mim, porque antes de me apresentar como e o que faríamos para essa reconexão acontecer, ela me ouviu, ela me acolheu, ela entendeu quais eram as minhas necessidades e as minhas dificuldades, porque o reiki ele não pode ser algo engessado, né? Isso ela me mostrou e foi incrível, porque a metodologia dela foi personalizada para mim. Então era o que eu precisava, era como eu podia praticar, era no tempo que eu tinha e foi assim incrível, porque eu comecei a voltar a sentir a energia fluir. Então eu fui voltando aos poucos, de acordo com a minha rotina, de acordo com o que era possível para mim, de acordo com a minha realidade. E o mais incrível aconteceu. Eu senti a energia do reiki fluir de novo e eu voltei a ser canal. Eu voltei a ser reikiana. E eu faço esse relato porque me emociona muito. Essa metodologia me reconectou e ela começou a se expandir. A energia se expandiu. E eu acho que todos os reikianos que estão perdidos ou desanimados, eles merecem reconhecer a energia. Eu falo reconhecer porque ela já está em nós. E a Madame mostrou que ela estava em mim. Ela não me abandonou. Na verdade, talvez eu que tenha abandonado um pouco. E todos merecem conhecer esse caminho. E aí, gente, maravilhoso depoimento, não é? Maravilhoso. E se você sentiu algo se mover dentro de você durante essa apresentação, essas falas, se você se lembrou como era bom sentir-se conectada, útil, vibrante, se algo te tocou, isso é energia respondendo ao chamado, podem ter certeza disso. O Reconecta Reiki está de portas abertas para você. Um caminho completo, leve, prático e profundo para você voltar a sentir, voltar a cuidar, voltar a ser canal de cura. Você definitivamente não deixou de ser reikiana. Apenas precisa lembrar como é sentir energia fluindo em você. E eu vou te ajudar a lembrar. Por isso, eu te convido, clique agora no botão abaixo e venha comigo. Se inscreva no Reconecta Reiki. Essa reconexão começa agora. Clique e se inscreva. Namastê.